Para analisar os temas que marcam a atualidade, são meus convidados Marcos Silva e Carlos Pinto Ferreira. Aos dois, boa tarde, bem-vindos, como sempre, ao Fecho de Contas. Marco, começando por ti, olhando desde já para esta questão da Grécia. Estes números que foram divulgados hoje pelo Instituto de Estatísticas do país acabam por mostrar aqui uma dura realidade, e nomeadamente a questão do turismo, que é o grande trunfo, já o sabíamos, à partida é o grande trunfo da Grécia, mas que poderá não passar imune a toda esta situação e não deverá, de resto, passar imune quando forem conhecidos, se calhar, daqui por um trimestre, novos resultados e novas contas do país. Sim, até porque tudo o que foi, tudo o que soube hoje já eram viagens que tinham sido adquiridas antes dos problemas se agudizarem. Portanto, sabe-se que houve muitos cancelamentos, sabe-se que, por exemplo, o turismo já estaria mesmo à beira da ruptura, de forma geral, no que diz respeito a mantimentos e produtos para o seu negócio. Portanto, é natural que o próximo trimestre, quando forem anunciadas as contas deste último mês, não sejam assim tão boas. Agora, o turismo grego continuará a ser o grande motor da economia, tendo em conta que para já eles não têm perspectivas de ter uma alternativa. Portanto, é o turismo e pouco mais. Portanto, é importante, e foi muito importante ter chegado a acordo na altura em que se chegou, porque mais uns dias e o turismo, como nós já tínhamos visto, falado aqui, o turismo deixaria de ter mesmo produtos para o seu funcionamento, e aí era um descalabro completo. Portanto, estamos a falar em 20% do PIB, que teria um profundo rombo, e isso iria agudizar ainda mais as contas helénicas. Carlos, olhando para esta mesma questão, eu estava a ver aqui alguns dados do mesmo relatório do Instituto de Estatística Grega e resume essencialmente 3 pontos que me parecem descrever bem a situação interna do país, e são eles: o consumo doméstico está em queda, o investimento, eu diria que deve estar em forte queda, e a questão da produção industrial, que também está em queda. Este país não é o único, mas este concretamente precisa de liquidez, precisa de dinheiro, quando olhamos para os números das importações, e 70% do que é consumido na Grécia é importado, e portanto, sem dinheiro para pagar essas mesmas importações, o país simplesmente congela. Sim, basicamente era esse o problema que o país estava a atravessar nas últimas semanas. Afetava o setor dos serviços e hotelaria, mas também todo o resto da economia. Portanto, estávamos a chegar a uma situação que a ausência de liquidez, a incapacidade de fazer pagamentos ao exterior, afetava o seu normal funcionamento. Enfim, da parte do consumo e do investimento, são coisas que não vão mudar, não é? As restrições e o pacote de medidas que está em cima da mesa não são propriamente estimuladores do consumo, e toda a instabilidade que ainda se vive e incerteza também não são condizentes com perspectivas muito risonhas para o investimento, não é? Moscovici anunciou hoje, e de resto disse que já foi até discutido no Eurogrupo agora dos mais recentes, e foram vários, nomeadamente os extraordinários, mas dizia o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos que já foi discutido e, portanto, estará já previamente preparado o prolongamento das maturidades, nomeadamente para a dívida grega, e uma descida dos custos dos encargos com juros, ou seja, uma descida dos juros que o país terá que pagar, desde que vá cumprindo com estas exigências do terceiro resgate. Eu queria perguntar-te, e já perguntei antes de toda esta última confusão em torno da Grécia, esta questão que me parece essencial, mais do que este terceiro resgate, que certamente vai dar aqui uma margem de manobra, mas será que não é importante que, por exemplo, se consiga abrir aqui uma exceção para que o BCE aceite novamente a dívida grega como colateral, para que comece depois também a comprar dívida grega juntamente com a dos outros países, para que o país tenha uma descida efetiva dos juros e possa fazer aquilo que Portugal fez, ir ao mercado, financiar-se a taxas muito mais baratas? Vamos ver, eu diria que pode ser um mecanismo de apoio para que isso ocorra. O regresso aos mercados, no entanto, depende da credibilidade da política económica que está a ser implementada. Portanto, por isso, o Governo tem que mostrar compromisso com as medidas, e eu acho que vamos precisar de mais alguns meses para ver as coisas em ação e conseguirmos ver alguma melhoria antes da Grécia poder regressar aos mercados. Mas poderia ser uma ferramenta importante para a Grécia?
nomeadamente para ir fazendo aquilo que qualquer país faz. Aproveita juros mais baixos para ir equilibrando o calendário de amortizações, para ir... Poderia, mas é preciso termos consciência que a Grécia hoje já usufrui de taxas baixíssimas, como ninguém usufrui. Portanto, na realidade, o apoio adicional que estamos a falar é relativamente marginal. Portanto, desse ponto de vista, eu diria que é mais um efeito sinalizador do que outra coisa. Do ponto de vista quantitativo, continua a ser crédito oficial que estaria a ser concedido à Grécia. O fato de estar debaixo do resgate, ok, significaria que o Banco Central poderia integrar os títulos gregos. Portanto, não haveria uma discriminação negativa dos títulos gregos. Mas a coisa eu diria que termina um bocadinho aí, não é? O regresso ao mercado depende realmente do regresso também da confiança. Isso é importante porque os gregos já estiveram dentro desse programa e, no entanto, as taxas estavam altas na mesma. Portanto, não é isso que é não é isso que é a solução. O mercado, mesmo que o BCE adquira alguma dívida grega, não acredita na dívida helénica, por uma simples razão, porque ela não é sustentável. E mesmo na nossa, o acreditar é muito subjetivo. Ou seja, aquele estudo que o FMI fez, o FMI não, a Troika, em 2011, que já identificava que a Grécia só iria aos mercados em 2021, diz tudo. E, aliás, é óbvio que a Grécia iria precisar de um terceiro resgate, embora que ninguém quisesse falar abertamente nele. No início deste ano falámos apenas na extensão do segundo, mas o terceiro resgate era óbvio. E mais, se Portugal, por acaso, não tem conseguido demonstrar alguma confiança e o BCE não tem intervido no mercado baixando as nossas taxas de juros, nós estávamos num segundo resgate agora, porque nós nunca iríamos buscar ao mercado e ter possibilidade de pagar 7% de juros. A questão é esta, é que no nosso caso ainda há alguma confiança. No caso grego não há. Fazer amanhã uma dupla emissão de obrigações a 5 e a 22 anos. Já estamos a falar de maturidade, no caso a 22 anos, uma maturidade bastante longa. Sim, existe essa confiança. No entanto, nós estamos muito perto da borderline aliás, eu acho que isso é insustentável, mas nós iremos ver mais à frente o decorrer desse cenário. Mas a Grécia, com 170%, 180% de dívida versus PIB, é claramente insustentável. O mercado nunca acreditou que, mesmo que o BCE comprasse alguma dívida, eles conseguissem baixar os juros. E não conseguiram, porque mesmo que o BCE comprasse dívida, a Grécia nunca conseguiu financiar no mercado em si. Portanto, aqui importava resolver a situação de uma vez por todas. Eu discordo um bocado do Carlos, que eu acho que a Grécia não está com os juros mais baixos que todos. Está mais baixo que o nosso, comparativamente. Está a beneficiar, por exemplo, dos mesmos juros que o Mecanismo Europeu de Estabilidade tem ao financiar-se. Estamos a falar de uma instituição com rating máximo. Sim, a questão é esta. Nesse campo, sim, eles estão a receber juros muito mais baixos do que aqueles que merecem, correto? Mas, e nós também, okay? Portanto, embora nós estejamos a pagar mais comparativamente do que eles, em termos do PIB, porque eles têm, ou tinham aquela benesse do BCE de estar a devolver os juros que a perderam. A questão é esta, é que mesmo 3% para mim é demasiado, é muito. Porquê? Porque se nós temos um BCE, que é um Banco Central, que podia perfeitamente, numa parte da dívida pública, ser ele o garante e o emissor e fornecemos a nós, numa situação de emergência, taxas de juros muito perto das do zero, não é 3%. Porque a questão é esta, 3%, com uma dívida de 130% versus o PIB, significa que a taxa de real é de 3,9%. Significa que temos de ter um saldo primário de pelo menos 3,9% para não criar mais dívida. Ou seja, nós este ano, ou o ano passado, tivemos 0,3%. E foi a primeira vez que tivemos saldo primário positivo já há muito tempo. Significa que nós vamos criar ainda mais dívida nos próximos anos. E é isso é que não é sustentável. E é isso é que também não é sustentável no cenário que está na Grécia e que o FMI já vem dizer não é sustentável, é preciso haver uma redução do peso dos juros ou do corte da dívida na Grécia. Porquê? Porque há um saldo primário que é obrigatório ter-se que não é lógico, não é de bom senso acreditar que eles vão conseguir ter aquilo. Parece que esta poderá ser uma falsa questão, prolongar maturidades e descer juros? Não é uma falsa questão, é uma necessidade. É preciso. Agora, nós temos é que construir a base do euro
Além disto, temos que paralelamente construir a base do euro, porque os problemas não vão desaparecer. Agora nós até podemos ter resolvido este, mas daqui a 6 meses ou um ano podem aparecer outros. Eu relembro que a média da dívida na zona euro já anda nos 91% versus o PIB. Portanto, não é 60%, é 91%. E no caso grego, segundo o FMI, deverá chegar aos 200%, apesar deste terceiro resgate. Exatamente, porque os juros são é o carrasco. E no nosso caso também é o carrasco. Nós, neste momento, vamos ter um déficit de 8 mil milhões de euros, 100% de juros. Portanto, é isso é que nós temos que pensar. Será que 3% é uma boa taxa? Seria se nós não estivéssemos agarrados a um Banco Central que não estamos a usufruir dele na plenitude. Carlos, há aqui eu diria uma fórmula secreta ou muito secreta que toda a gente queria saber qual é e como é que se faz, nomeadamente os governos, que é, e tivemos esse exemplo também com Portugal, como é que um país sob resgate, em que supostamente está a equilibrar as suas contas, mesmo assim não consegue impedir que a dívida aumente. E no caso grego, olhando para estas perspectivas que foram anunciadas há cerca de 2 semanas pelo FMI e pela própria Comissão Europeia, vamos ter um cenário precisamente igual, que é o país sob resgate, a cumprir, teoricamente, com aquilo que lhe foi imposto, a tentar equilibrar as suas contas, mas que depois olhamos para o rácio dívida versus PIB e vamos ter um rácio de 200%, quando hoje é de 177%, sensivelmente. Pronto, eu diria que o que teríamos aprendido nesta fase seria que medidas de controle do déficit orçamental têm que ser enquadradas também com algum tipo de outras medidas complementares que potenciem o crescimento económico. Portanto, temos que tentar, ao fim e ao cabo, equilibrar estes dois pratos da balança, porque são estes dois pratos que vão determinar a sustentabilidade da dívida. Portanto, faltou adaptar mais, e esta foi uma crítica feita, nomeadamente, quando há alguns meses se começou a discutir de forma mais recorrente esta situação de ajuda à Grécia ou não, mas faltou adaptar, e tem-se aprendido, pelo menos pegando naquilo que têm dito os líderes europeus, tem-se aprendido de país para país com aquilo que foi implementado, face aos memorandos iniciais e depois as alterações que ocorreram, mas faltou adaptar mais a cada país estes resgates? Vamos lá ver, a receita é mais ou menos uniforme. Eu diria que o erro está na concepção inicial, num ênfase muito grande no corte, portanto, no ajustamento do orçamento, seja por via do corte da despesa, seja por via de aumento de impostos. Deixando para segundo plano o crescimento económico. Acreditou-se que a implementação de um conjunto de reformas estruturais seria suficiente para garantir esse crescimento económico. É verdade, mas a prazo. E esse é o problema. Portanto, elas são indispensáveis para assegurar que as economias, elas próprias, regressam a uma trajetória sustentável, mas no curto prazo deveríamos ter algum tipo de medidas de suporte ao crescimento. E isso continua muito ausente. No caso grego, nós ouvimos falar de 35 mil milhões de euros que estariam disponíveis para o efeito. Não se percebe muito bem o que é adicional e o que é que já fazia parte dos programas que a União Europeia tinha em curso, mas diria que dentro daquilo que foi o delinear todos estes programas, esta é a componente que faz falta. Portanto, internamente, não há forma de garantir esse choque, não é? Porque, mais uma vez, a reforma estrutural, porventura, até é negativa no curto prazo. O setor público tem ajustamento, portanto, ou há um terceiro mecanismo de fora, um mecanismo federal, que dá aqui algum suporte, ou então é difícil de ver as coisas suceder. Portanto, no programa grego, eu diria que esse continua a ser o grande ausente, digamos assim. É esse, chamemos de terceiro pilar. Compreendo que haja aqui necessidade de mostrar primeiro alguma disponibilidade do próprio país em implementar as reformas estruturais, que já teve N anos para implementar e ainda não fez nada. 2, algum compromisso também ao nível do orçamento, embora daí haja mais evidência, mas, mais uma vez, os planos continuam para mim a falhar. Ainda assim, no curto prazo, Carlos, e estamos a ver as obrigações, os juros sobre as obrigações gregas a 2 anos e vemos que, desde que foi implementado
este terceiro resgate, ainda não foi propriamente implementado, mas já houve aqui, já receberam o empréstimo ponto, agora estão a discutir já, porque isto agora vai sendo gradual, discutir novas medidas. Exatamente, estamos a reunir condições para discutir o terceiro resgate. Mas ainda assim o mercado reagiu e víamos no gráfico uma descida no curto prazo a 2 anos e, portanto, há aqui uma nítida melhoria da expectativa dos investidores em relação àquilo que poderá acontecer nos próximos tempos ou que vai acontecer nos próximos tempos. Sim, é natural, não é? A probabilidade de um default reduziu-se, não é? Um incumprimento agora parece menos possível, atendendo cá esta capacidade de refinanciamento da dívida, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, a disponibilidade de mais fundos que garante que a dívida que hoje está viva consegue ter um preço mais baixo, mas é apenas isso que está a suceder, os níveis continuam excessivamente altos para pensar num regresso ao mercado num espaço de tempo relativamente curto. Sim, se olharmos, Marco, para a dívida no mercado secundário grega, nesta altura eu vou pedir, já estamos a ver nesta altura há 2 anos, acima de 22%, e é preciso que se diga que desde que foi alcançado este pré-acordo, tem vindo a descer gradualmente e de forma significativa, a 2 anos ainda assim a 22%, a 4, 17,4% e a 10 anos acaba por estar acima dos 11,5%. Ainda assim, Marco, e gostava também de ter a tua opinião para podermos daqui a pouco olhar para outros dados. De acordo com a agência noticiosa grega, 71% dos economistas consultados, e fizeram aqui uma amostra sobre a manutenção ou não da Grécia no euro, 71% dos economistas consultados diz que a Grécia ainda poderá ser forçada a abandonar a zona euro até ao final de 2016. A questão que eu te coloco e é óbvio que toda a gente já ouviu, já reviu, já reouviu as questões e as negociações sobre a Grécia, mas faz sentido depois deste pré-acordo voltar-se a falar no dia seguinte de um Brexit, adiou-se apenas a saída da Grécia, como disseram outros especialistas nas últimas semanas. Faz sentido este tipo de análise nesta altura? É claro que de um dia para o outro não quer dizer que tenha havido aqui uma mudança de 180 graus, mas... Claramente que parece ter existido pelo menos uma mudança da ideologia do governo grego. Ou seja, agora pretende um consenso, e parece que também existe um consenso com a oposição. Portanto, pode estar aqui a formar um governo de coligação, talvez, nas próximas eleições gregas. É importante vermos se o terceiro resgate realmente vai chegar a efetivar. É melhor não estarmos muito esperançados, pode haver alguns problemas pelo meio, nomeadamente sociais. Agora, é importante nós não falarmos sobre uma saída da Grécia do euro, mas é importante nós falarmos sobre reestruturar o euro. Porque o problema é, nós hoje estamos a dizer que a Grécia vai ter que ser obrigada a sair até 2016, mas estamos também a dizer que Portugal vai a seguir. Portanto, e é isso que nós temos que ter noção, porque a maravilha do Excel e de todos os programas do Governo e todos os programas do FMI e da Troika é interessantíssimo, que é, a expectativa é que, por exemplo, o saldo primário se mantenha sempre constante, positivo, nos 3,5%, 4%, como se isto fosse possível numa economia completamente oscilante como nós temos. Quer dizer, isto é ridículo. Nós estamos a dizer, nos próximos 7 anos o saldo primário vai ser de 4%. Sempre, aliás, está nos gráficos, no Excel, sempre. Isto é impossível, não é lógico. Nós estamos a partir de um pressuposto que existe um otimismo que nós conseguiremos manter um saldo primário e, portanto, respeitar os acordos e não aumentar a dívida, quando isso não é lógico, não aconteceu nunca na história e nós nem sequer temos condições económicas nem de competitividade para isso. E, portanto, nós temos é que discutir, este euro está mal estruturado. E eu vou às palavras de Mário Draghi, que naquela conferência de imprensa disse coisas muitíssimo importantes. Uma delas foi, o euro neste momento não está a cumprir com aquilo que prometeu. E mais, a desunião que existe não está a permitir aos Estados beneficiarem daquilo que poderiam beneficiar. Eu acho que estas palavras são fortíssimas para nós fazermos uma introspeção. Marco, olhando para outro tema e olhando nomeadamente para as matérias-primas, o que é que se passa? Nomeadamente ontem tivemos aqui um episódio durante a negociação asiática com o ouro, a criar-se ali uma espécie de uma fissura em termos gráficos, mas o que é que se passa para as matérias-primas, de uma forma geral, estarem a cair? O ouro está em mínimos de 5 anos, e estamos a ver nesta altura a evolução do ouro desde o início do ano, mas
É apenas uma questão, e tem-se colocado aqui duas questões essencialmente. Por um lado, a questão da procura, e nomeadamente da China, que se esperava que estivesse a comprar mais, mas por outro lado também poderá refletir aqui já um movimento de recuperação do dólar com a expectativa de subida de juros nos Estados Unidos? São as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, era mais que lógico que o ouro e não só várias matérias-primas, no seu fundamental, iriam diminuir de preço. Primeiro porque a variação positiva do dólar a isso obriga, ou seja, se uma empresa, se um ativo estiver cotado em dólares, se o dólar valoriza, significa que vão ser precisos menos dólares para comprar. Portanto, o valor diminui em termos de preço. E depois, algo que já fundamentalmente se alterou, que foi a questão de a China diminuir drasticamente os seus crescimentos económicos e hoje em dia estar a crescer muito dele manipulado. O que é que isto faz? Faz que o maior consumidor de muitos produtos de matérias-primas diminuiu drasticamente o seu consumo. É óbvio que isto iria ter consequências nos preços das matérias-primas. Por exemplo, o cobre, que a China é o maior consumidor. Se a China tem um decréscimo de consumo de 20%, 30%, é óbvio que o cobre vai diminuir drasticamente o valor. E as matérias-primas não é só o ouro. Um cabaz das 20 maiores ou mais utilizadas matérias-primas da Bloomberg está em mínimos de 13 anos. 13 anos. Estamos a ver o cobre nesta altura, a evolução este mês. O mês passado, Portanto, desde junho. Não é algo isolado só no ouro, é algo em todas as matérias-primas, do qual a China era dos maiores consumidores, e, portanto, isto é algo que deverá permanecer dentro destes níveis, com algumas exceções. Portanto, se houver, por exemplo, uma produção que não chega àquilo que estava estimado, por exemplo, na soja, é natural que a soja dê um pulo, mas poderá ser algo temporário. Agora, enquanto o dólar continuar a valorizar e enquanto a China continuar a diminuir o seu crescimento, é natural que as matérias-primas se mantenham em valores baixos. Aquela questão do ouro está também associado, como é um ativo refúgio, também geralmente é procurado quando as taxas de juros estão zero, as pessoas procuram o ouro como forma de valorização. Neste caso, se as taxas de juros nos Estados Unidos vão subir, o ouro deixa de ter assim tanto interesse e com a calmia nos mercados pode ter menos interesse ainda. Carlos, como é que viste aquela, e naturalmente que a questão é a mesma, o que é que justifica, e em parte já vimos aqui esta descida de muitas das matérias-primas, mas como é que viste aquela fissura, chamemos-lhe assim, durante a negociação de ontem das bolsas asiáticas, uma quebra tão acentuada, e já agora, se me permitem, eu vou pedir à realização que eu coloque novamente o gráfico do ouro no ar, e eu tirei aqui, desde o máximo alcançado este ano, foi a 22 de janeiro, estamos a ver o gráfico de 2015, portanto, desde o arranque deste ano, a 22 de janeiro a onça valia 1.302 dólares e 90 cêntimos, portanto, 1.303 dólares, se quisermos. Hoje concretamente, está a valer menos 200 dólares. Portanto, temos aqui uma perda de 200 dólares em 5 meses. Portanto, desde o dia 22 de janeiro até hoje, porque faz 5 meses. É uma tendência que poderá manter-se esta desvalorização e voltamos ao início, se o dólar começar agora a ganhar mais força com a expectativa de subida das taxas de juros? Primeiro, se calhar, contextualizar aquilo que estamos a observar neste momento. É uma quebra grande, repentina, mas não é fora do vulgar ou completamente fora do vulgar verificarmos movimentos assim, designadamente ao nível das matérias-primas, onde isto tipicamente se vê, estes movimentos tão fortes. Se regressarmos a 2013, a maio de 2013, quando se começou a falar do fim do quantitative easing nos Estados Unidos, vamos observar movimentos igualmente bruscos nas cotações do ouro. Portanto, quedas dramáticas e muito acentuadas num período muito curto de tempo. Portanto, ao fim e ao cabo, a repetição daquilo que estamos a observar hoje em dia. Na altura era o fim do quantitative easing, agora se calhar é o início da subida das taxas de juros. Portanto, isso pode ser, digamos assim, em conjunto com outros factores, aquilo que faz despoltar, ao fim e ao cabo, este movimento brusco nos preços. Dito isto, se isto vai ser realmente o mínimo para a cotação do ouro, pois isso é difícil de dizer, vamos ver. Em relação ao petróleo, por exemplo, hoje, e eu trouxe aqui um gráfico, estamos a ver do WTI, também com uma queda acentuada, nomeadamente já durante este mês de julho, mas temos outros dados, por exemplo, hoje o crudo chegou a negociar
na casa dos 50%, até tocar um pouco abaixo dessa barreira. Como é que podemos justificar estes valores? Sim, isto pode ser uma reação agora aos acordos com o Irão e a perspectiva de significar mais oferta. Temos os abrandamentos da procura, um bocadinho por todo o mundo emergente, e temos os principais produtores a produzir mais, curiosamente, para tentar compensar a queda dos preços e manter as suas receitas, que são necessárias para alguns orçamentos. Esta queda de preços vai porventura acentuar os problemas dos produtores norte-americanos, que têm custos elevados, exatamente, e, portanto, um dos temas que estava exatamente também hoje no mercado era a questão da capacidade de alguns desses produtores respeitarem os covenants das suas obrigações e, portanto, conseguirem garantir, e agora também no início do outono, o refinanciamento de algumas das obrigações que estão em mercado. Se isso não ocorrer, podemos ter aí alguma perturbação no mercado high yield e significaria também, porventura, desaparecimento de alguma capacidade que hoje continua a bombear petróleo. E hoje também abrimos este fecho de contas com a notícia sobre os novos requisitos da FED para os 8 maiores bancos norte-americanos. Isto é um sinal de que a FED quer ser mais exigente, e não sei se me faço entender, ou seja, que os requisitos, e parece evidente que os requisitos da FED aumentaram, por um lado, mas poderá ser entendido como uma espécie de alerta para a banca norte-americana que não estaria tão preparada para um cenário mais adverso, de alguma forma, ou é um procedimento normal? Não. Vamos lá ver, eu diria que este anúncio enquadra-se numa discussão que já tem há algum tempo de adaptar os requisitos de capital para as instituições que, do ponto de vista global, são sistemicamente importantes. Isto quer dizer que, se porventura ocorrer um problema numa dessas instituições, os problemas vão se propagar e a nível global, portanto, transcendem os próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos está neste momento a determinar a imposição de requisitos de capital, realmente para as maiores instituições. Os requisitos que estão a ser requeridos variam entre 1% e 4,5% dos ativos ponderados pelo risco. É preciso contextualizar esta medida com medidas paralelas que já foram tomadas em países europeus, como, por exemplo, a Suécia, onde o requisito que foi fixado foi 5%, portanto, acima daquilo que os Estados Unidos estão neste momento a fixar, ou em países como a Holanda e a Suíça, que fixaram em 3% este tipo de requisitos, portanto, um bocadinho ali a meio caminho daquilo que os Estados Unidos está neste momento a fixar. Em termos comerciais, dificulta mais a vida aos bancos? Do ponto de vista dos bancos, portanto, isto obviamente significa, enfim, maiores requisitos de capital e necessidade de adaptação para manter a remuneração do acionista, não é? Portanto, basicamente significa reduzir o seu tamanho, reduzir a sua importância, reestruturar de alguma forma, porque basicamente fazer negócio requer mais capital. E estamos a falar, Marco, de 200 mil milhões de dólares extra, o chamado Extra Capital Buffer. Portanto, mais uma almofada aqui extra que equivale a 200 mil milhões divididos por 8 bancos. Sim, nem sequer será assim um valor muito importante, até porque não é todo necessário num dia específico. Isto é algo que os bancos têm algum tempo para cumprir. Agora, eu acho que é uma ideia, uma lógica muito boa do FED, já a prevenir e a proteger eventuais... E a querer, quem sabe, trazer aqui alguma confiança também em relação à solidez dos bancos norte-americanos. A questão é isto, o capitalismo, pela sua própria essência, não fica parado, portanto, tende a crescer. E o problema é que muitas vezes tende a crescer de forma um pouco descontrolada e cria os riscos, e empresas com risco sistémico, isso é demasiado importante. E o que o FED está a tentar trazer alguma racionalidade, e aqui depois coloca-se a questão
no jogo, entre aspas, do rendimento é muito simples, é qual é que dá mais. E neste caso, se os bancos tiverem que aumentar o capital, o acionista hoje perde rendimentos, vai ser diluído. Portanto, e há sempre a perspectiva de quanto é que o meu dinheiro vai render. Se tiver que reduzir negócio, então vai reduzir também os seus rendimentos. Mas eu acho que é uma atitude ativa do FED, que não é de hoje, como o Carlos já indicou, não é algo de hoje, é uma estratégia mais profunda e que eu gostava também que a Europa tivesse e estivesse bastante mais avançada nesse campo, porque tem que se começar a prevenir... Temos seguido o Basileia 3. Sim, mas o problema é que a implementação dele, por exemplo, nós temos a Grécia, 50% dos bancos, mais de 50% do capital dos bancos gregos é créditos fiscais. Mesmo em Portugal, há muitos bancos que o crédito fiscal é a maior parte do seu capital social. Isto é um risco brutal. Isto não é um capital que nós possamos entregar contraparte se houver algum problema. Eu acho que é algo que tem que ser necessário para prevenir possíveis crises como a de 2007. Permite-me só acrescentar uma coisa para contextualizarmos também um bocadinho aquilo que estamos aqui a falar. O maior requisito de capital foi imposto ao JP Morgan, são os 4,5%. Estes 4,5% vão adicionar-se aos 7%, que correspondem a 4,5% de requisito mínimo de capital, mais um buffer de conservação de 2,5%, o que faz um total de 11,5% de capital. Se pensarmos, para uma instituição que é sistemicamente importante, não parece ser muito grande quando estamos a observar o BCE exigir na Europa aos bancos a terem 10%, 11%, 12%. As coisas têm sido um bocadinho caso a caso, ainda não se conseguiu perceber qual é que é a regra geral, portanto, isto tem sido uma fixação assim. Carlos Pinto Ferreira, Marco Silva, como sempre, muito obrigado pela vossa análise neste Foz de Conta.